O silêncio pesado tomava conta do ambiente. As sombras das imponentes colunas projetavam figuras macabras pelo templo, enquanto a chama azulada das tochas tremulava em um ritmo quase ritualístico. Sugdiwon estava de volta ao covil duplo, mas dessa vez ele não era mais o caçador frágil que mal conseguia sobreviver. Agora ele era o predador supremo. Se você quer saber como foi essa batalha épica entre o Sugdiwon e o arquiteto, fique comigo porque é exatamente isso que vamos ver agora. E se você curte vídeos de solo leveling e quer ver mais conteúdos como esse, já deixa o like no vídeo, isso me ajuda a saber que vocês realmente querem mais solo leveling aqui no canal. Agora sem mais enrolação, e bora lá! Depois de incontáveis batalhas e desafios, Ji-won finalmente atingiu o nível 100. Foi quando a chave do templo de Cartenon revelou seu verdadeiro propósito. E o portal que levaria a esse local se abriu. E mesmo cercado por caçadores incrédulos que tentaram entender essa decisão, ele avançou sem hesitar. E logo após entrar dentro dessa dungeon, ele rapidamente conheceu aquele local. Era o Covil Duplo, o mesmo lugar onde quase morreu no início da história e onde tudo começou. Dessa vez, com uma percepção mais aguçada, Ji-won notou algo que não percebeu. As estátuas ali presentes não eram inimigas comuns, nem mesmo criaturas vivas. Eram marionetes controladas por um ser superior. Ao se aproximar da estátua com capuz e asas, que segurava os mandamentos, ele percebeu que aquele era o verdadeiro vilão da dungeon, e responsável pelo controle das demais estátuas. De repente, a estátua se moveu e revelou sua verdadeira forma. À medida que ele se levantava, fragmentos de pedra se despedaçavam em uma presença ameaçadora. Ji-won, sem hesitar, perguntou se foi aquele ser que o atraiu até ali, e lhe deu a chave do covil duplo. A entidade respondeu que sim. Quando Ji-won perguntou se ele era um monstro, o ser apenas respondeu que essa era uma pergunta errada. Em vez de querer saber quem ele era, Ji-won deveria estar mais preocupado em entender o que ele mesmo havia se tornado após sobreviver ao covil duplo. Mas havia uma diferença crucial. Dessa vez, Ji-won não era uma presa. As portas se fecham através dele e a voz do arquiteto ecoou pela sala, dizendo para ele que dessa vez ele voltou forte o suficiente para encarar seu destino. O arquiteto então anunciou que aquele seria seu teste final. Se Sugdiwon fosse capaz de resistir até o fim, todas suas respostas seriam reveladas. E no mesmo instante, as estátuas ao redor começaram a se mover, avançando contra Ji-won. O jogo havia começado, só que dessa vez ele estaria impossibilitado de usar suas sombras, porções e itens mágicos nesse teste. Então, sem suas sombras para ajudá-lo, Ji-won dependia apenas de sua própria força, mas ele já não era mais fraco como antes. Com velocidade sobre-humana, esquivou-se de golpes mortais e desferiu contra-ataques letais, despedaçando as estátuas como se fossem meros brinquedos. E, após eliminar todas as estátuas ali, Sugdiwon então exigiu que o arquiteto cumprisse sua promessa e revelasse a verdade. O ser sorriu e disse que o teste ainda não havia terminado, pois ele próprio seria o desafio final. Nisso, uma mensagem do sistema surgiu para Ji-won. Ele tinha apenas 10 minutos para derrotar o arquiteto, ou seu coração pararia. O arquiteto desceu de seu trono de pedra e revelou sua verdadeira forma. 6 asas negras se abriram em um espetáculo de poder absoluto. Seus olhos brilhavam com um conhecimento antigo. Seus braços se multiplicaram, cada um segurando uma lâmina forjada na escuridão. E botou à prova se Sugdiwon era mesmo realmente digno de sua herança. E no meio da batalha, Ji-won começou a sentir algo diferente em seu corpo. Seus sentidos se aprimoraram drasticamente, permitindo que ele previsse o movimento do arquiteto. Em um contra-ataque devastador, chegou a arrancar um dos braços da entidade, deixando-a furiosa. Com o tempo se esgotando, Ji-won avançou em meio às estátuas restantes. Então a batalha final começou. O tempo parecia desacelerar à medida que Ji-won bloqueava e contra-atacava em um ritmo impossível de acompanhar a olho nu. O impacto de cada golpe fazia o templo tremer. Em um deslize, o arquiteto conseguiu perfurar o ombro do Ji-won, mas a dor apenas o impulsionava ainda mais. Cada segundo era uma dança entre a vida e a morte. Então uma mensagem do sistema apareceu diante dos olhos de Ji-won. A habilidade evoluída, a autoridade do monarca.
Com um golpe final, Ji-won lançou um arquiteto contra o chão, ao ser derrotado Ryu pela última vez. E esse ser finalmente admitiu sua derrota e declarou que as respostas estavam dentro do Ji-won. Uma nova mensagem surgiu e memórias foram desbloqueadas. Ji-won foi enviado para uma escuridão absoluta e quando abriu os olhos novamente, viu um mundo devastado pela guerra. No centro da batalha, um exército de sombras marchava sob o comando de um único homem. E foi assim que Ji-won descobriu que ele mesmo era o novo monarca das sombras, herdeiro de um poder capaz de abalar o céu e a terra. Mas enquanto Ji-won mergulhava em suas memórias, os membros da Guilda Hunter chegaram ao covil duplo. O arquiteto, furioso ao ver que eles poderiam interromper seu plano, ataca os caçadores, travando uma breve batalha. E mesmo tendo dois classe S ali, eles são encurralados. E depois de massacrar alguns dos caçadores, o arquiteto dá o golpe final. Mas antes disso acontecer, Ji-won, ao terminar de ver essas memórias, volta acertando o rosto do arquiteto com um murro, o jogando no chão, voltando com uma aura roxa em seu peito e perguntando pro arquiteto o que ele fez com seu corpo. E sem acreditar, o arquiteto se questiona por que o rei não assumiu o corpo do Sug Ji-won e não voltou mesmo recebendo o coração negro. E acaba percebendo que o monarca das sombras mentiu para ele esse tempo todo, apenas para usá-lo. Pois há muito tempo os dois entraram em um acordo de criar um sistema onde o humano pudesse suportar todo aquele poder e nisso pudesse retornar à vida. Mas o que realmente o monarca das sombras queria não era voltar à vida, mas sim passar seu poder para esse humano. E depois de ver que foi trollado, o arquiteto, com medo de morrer, tenta enganar o Sug Ji-won, ao ponto de tentar burlar o próprio sistema, para forçá-lo a não matá-lo. Porém, o Sug Ji-won já tinha dominado completamente esse sistema. E com isso, Ji-won simplesmente obliterou o arquiteto com um único golpe, que antes de ser completamente destruído, joga ali uma maldição. Quando os pilares de fogo que sustentam o céu estiverem erguidos, a morte inevitável irá bater à sua porta. E aí, o que acharam dessa luta insana? Se curtiu, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Tem mais um vídeo te esperando aqui na tela, agora mesmo. Então corre lá para assistir. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!